Bom, irmãos, vou colocar o meu entendimento acerca do paraíso de Deus. Para mim, segundo o meu entendimento, o paraíso de Deus é o mesmo lugar do descanso de Deus. Porque o nosso Deus tem um lugar para o seu descanso, onde é a sua habitação. Veja que Deus, irmão, descansou depois de acabar as suas obras. Isso está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 2. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Nós vimos também em Êxodo capítulo 31, verso 17, que diz assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e achou refrigério. O Senhor Deus prometeu, se formos fiéis a Ele, vamos entrar no seu descanso. Josué já desejava esse descanso que falava. Vamos observar isso, irmãos. Hebreus capítulo 4, verso 8, que diz: porque se Josué lhe houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Bom, irmãos, veja bem, o tempo, irmãos, do descanso do povo de Israel era um descanso humano, irmãos. Mas a promessa que Josué almejava era uma promessa espiritual, entrar no descanso de Deus. Por isso que ele falava outro dia. O nosso Senhor Jesus Cristo entrou no seu descanso, no descanso de Deus. Ele também entrou. Nós vimos em Hebreus capítulo 4, verso 10, que diz: pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. O nosso Senhor Deus jurou: se algum for desobediente, de maneira nenhuma, irmãos, vai entrar nesse descanso. Quer dizer, no descanso dele. Isso está escrito em Hebreus 3, verso 18, que diz: e jurou que não entraria no seu descanso senão os que foram desobedientes? Sim, somente os que foram desobedientes. É uma pergunta, irmãos. Bom, irmãos, nós temos uma promessa de entrar no descanso dele. Isso é escrito em Hebreus 4, verso 1. Portanto, tendo nós sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, temamos não haja algum de vós que parece ter falhado. Sabemos, irmão, assim como foi exemplo no povo no passado, irmãos, os corpos foram caindo no deserto por causa da desobediência, assim também parece que alguns vão falhar também e não vão entrar nesse descanso. Por isso, eu creio, irmãos, que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, como falou em Hebreus que ele entrou no descanso de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo entrou no descanso de Deus. E também daquele ladrão, também entrou no descanso de Deus. Veja bem, foi o espírito do ladrão que foi no mesmo dia para o paraíso. Que é, irmãos, o descanso de Deus, que é a sua habitação. Isso é escrito em Lucas capítulo 23, verso 43, que diz assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o nosso apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao paraíso de Deus, quer dizer, a habitação de Deus. E foi tão real, irmãos, que ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo. Isso é escrito em 2 Coríntios capítulo 12, verso 4, que diz: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O paraíso é um lugar de descanso. É um lugar do descanso de Deus. Vamos ver isso, irmãos, na palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao quem vencer, dá cheio de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quer dizer, o paraíso de Deus é dele, irmãos. Então, o lugar da sua habitação, do seu descanso. Bom, nós vimos também que Moisés também foi a esse paraíso, irmãos, de Deus, e viu lá os espíritos do justo aperfeiçoado. E com certeza, irmão, ele viu os espíritos dos profetas que foram fiel, e também, irmãos, do ladrão na cruz, que com certeza estava lá também, porque ele também foi aperfeiçoado pela fé em Jesus Cristo. Isso está escrito, irmãos, em Hebreus 12, então nós vamos ver do verso 21 até o 23, que diz assim: e tal terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e tremo, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos escrito no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos aperfeiçoados. Moisés viu lá, irmãos. Bom, esse espírito aperfeiçoado, irmãos, estão dormindo no paraíso de Deus, esperando o último dia para a ressurreição. Porque assim como Cristo ressuscitou, eles também vão ressuscitar. Eles estão aguardando em Cristo e que está debaixo do altar, quer dizer, debaixo do sacrifício de Cristo. Nós vimos em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 17, que diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã nossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer, irmãos, Cristo ressuscitou. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã nossa pregação, né? E os que estão dormindo em Cristo também, irmãos, estão perdidos. Mas Cristo ressuscitou, então se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar também. João também viu esses espíritos que estão debaixo do sacrifício, do altar de Cristo, como nós vimos em Apocalipse capítulo 6, verso 9, que diz: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, irmãos, os espíritos aperfeiçoados falando com o nosso Deus. No último dia, o Senhor Jesus Cristo descerá com o arcanjo Miguel e com a trombeta de Deus, e os espíritos, irmãos, que estão lá no paraíso de Deus, aperfeiçoado, ressuscitarão primeiro. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande bando, com a voz do arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois deles ressuscitados, nós juntamente com eles seremos, irmãos, transformados. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que diz assim: no momento abrir e fechar os olhos ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, como nós vimos em Apocalipse, irmão, e os mortos serão ressuscitados incorruptível e seremos transformados, quer dizer, seremos transformados. E juntamente com eles seremos também arrebatados ao céu com o Senhor. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz: depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem, irmãos? Os que ressuscitaram primeiro, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque tudo isso, irmãos, tem que acontecer, porque assim como Cristo venceu a morte, assim também nós também vamos vencer. Aí vamos cantar o cântico, irmãos, que nunca foi cantado. Vejamos, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, ao verso 54, que diz: mas quando isso que é incorruptível se revestir em incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir em imortalidade, então se cumpriu a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então vamos cantar, irmãos. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu arguilhão? Irmãos, bem sabemos, muito bem, que nós, ao morrermos, irmãos, o nosso espírito vai para o paraíso de Deus, conforme a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo para aquele ladrão. Estão, irmãos, dormindo. Ao soar da trombeta, eles ressuscitarão para que venha cumprir essa palavra em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 55. Então esse é o meu parecer acerca do paraíso, que é o mesmo descanso de Deus que Ele tem prometido, irmãos, desde o passado, para aquele que foi fiel entrará no seu descanso.